Talvez esse vídeo não tenha muitas visualizações, mas esse vídeo não é para ter muitas visualizações. Esse vídeo é para ter uma única visualização, porque a minha missão é alcançar uma única pessoa, e essa pessoa é você. De repente você está se perguntando, mas por que esse vídeo foi feito para mim? Para isso você vai precisar ouvir a história que eu vou te contar. E ao final dessa história você vai entender porque você é a pessoa desse vídeo. A história em questão aconteceu em 1921, onde um casal sueco, David e Svea Flood, saíram da sua nação para ir para a África pregar o Evangelho. Chegando lá, eles encontraram um casal Erickson, que, juntamente orando, Deus deu a direção para eles irem para o interior do Congo belga. Chegando numa aldeia de nome Ndolera, o representante da aldeia não deixou eles entrarem, porque ele não queria que seus seguidores se convertessem ao Deus dos missionários. Eles não desistiram. Eles subiram meio quilômetro em costa acima e ali construíram sua casa de barro. E continuaram orando, mas nenhuma porta era aberta. Mas 2 vezes por semana, um jovem da aldeia ia até eles vender frango e ovo. Svea Flood ficava orando, Senhor, mas quem? Abre as portas, até que ela teve um discernimento e disse, Senhor, eu só tenho esse jovem que 2 vezes por semana vem aqui e eu vou querer esse jovem para Jesus. Durante semanas, ela orava e falava de Jesus, orava e falava de Jesus. E aquele jovem se converteu. Os missionários ficaram alegres. Pronto, agora virão mais outros da aldeia e nós vamos ganhar essa aldeia para Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Veio um surto de malária. E aí todos eles foram atingidos pela malária. E os Erickson não aguentaram mais a luta e voltaram para a base missionária. David e Svea Flood permaneceram. 2 anos depois, em 1923, Svea Flood estava grávida. E ali ela foi ajudada por uma única parteira daquela aldeia que o líder autorizou a ajudar no parto. Svea ainda estava muito debilitada da malária e ela não conseguiu muito resistir ao momento do nascimento da sua filha. Sim, nasceu uma menina, e eles botaram o nome de Aena. E aí, após o nascimento daquela menina, durante 17 dias, Svea lutou para sobreviver. David orava por ela, mas depois de 17 dias, ela faleceu. Isso foi um golpe profundo no coração de David. Ele estava amargurado, ele teve que, com as suas próprias mãos, cavar para poder enterrar sua jovem esposa de 27 anos, de 1,42 m. Ali ele cavando, enterrou a sua esposa e decidiu, vou voltar para casa. Ele pegou a sua filha, recém-nascida, de 1 mês só, e entregou para os Erickson que ficaram na base e disse, vou voltar para a Suécia. Deus tirou tudo de mim. Ele pegou seu outro filho de 2 anos e voltou para sua terra natal. Ele não somente abandonou o campo missionário, ele abandonou a sua fé e abandonou também a Deus, porque ele disse, Deus tirou tudo de mim. 8 meses depois, os Erickson, que ficaram com a jovem Ainá, com a menina Ainá, eles também vieram a morrer de uma doença estranha, e aí a menina foi parar nas mãos de um casal missionário americano conhecido como os Berg. Eles adotaram ela e mudaram o nome dela, batizaram o nome dela de Egg. 3 anos depois, eles resolveram voltar para os Estados Unidos. E aí levaram Egg. Eles ainda amavam a África, queriam voltar à África, mas eles ficaram com medo de voltar para a África com Egg, porque o processo de adoção dela não foi regularizado. Então, diante disso, eles decidiram deixar de ser missionários e se tornarem pastores locais e viveram em Dakota do Sul. Ali Egg foi criada. Quando chegou a sua juventude, ela foi estudar em Minneapolis e nessa faculdade ela conheceu o seu jovem namorado, futuro esposo, a qual ela casou e teve 2 filhos, Dewey Hurst. Os 2 casaram e viveram felizes. 40 anos depois, Egg Hurst estava em sua casa, quando ela recebeu na sua caixa de correio uma revista sueca, uma revista cristã, que ali tinha várias coisas naquela revista, só que ela não entendia porque a revista foi parar lá e também não entendia porque a linguagem, o idioma ela não entendia. Mas ela começou a folhear a revista, de repente ela se deparou com uma foto de uma cova, onde tinha uma cruz branca escrito Svea Flood, era o nome da sua mãe. Aquilo impactou.
Aquilo gelou-a. Ela pegou o seu carro e saiu pela cidade à procura de alguém que pudesse traduzir aquela revista para ela, até que ela encontrou o tradutor. E ele, lendo o artigo, disse: aqui fala sobre um casal de missionários suecos, David e Svea Flood, que ganharam uma única alma. E depois ela morreu no campo missionário. Depois que os missionários voltaram para a terra, aquele único jovem, aquela única alma, pediu para o líder da aldeia montar uma escola na aldeia, e ali ele começou a evangelizar as crianças. Ele ganhou as crianças para Jesus, depois ele ganhou os pais para Jesus. E em 1963 havia 600 pessoas convertidas ao evangelho naquela aldeia. Ou seja, a ação de David e Svea Flood não foi à toa. Eles não foram para a África à toa. Aquilo deixou o coração de Egg de alegria. E ela guardou isso no seu coração. No aniversário de 25 anos de casamento, a faculdade resolveu dar um presente para o casal Hurst. Egg e Dewey ganharam uma passagem para a Suécia. Enfim, Egg poderia conhecer seu pai biológico. Chegando na Suécia, ela soube que seu pai se casou novamente, teve mais filhos e se entregou ao álcool. Ela encontrou seus meio-irmãos e ali, no meio de comoção, os abraçou, contou as histórias, e ela foi em um momento pediu: eu quero ver meu pai. Eles deixaram, mas deram uma recomendação: você pode ir lá vê-lo. Ele teve um derrame, ele está doente, se entregou ao álcool, mas ele não quer ouvir falar de Deus. Ela mesmo, temerosa, entrou num apartamento, tudo sujo, garrafas de bebida, e aquele missionário, ex-missionário, com 73 anos de idade, doente, deitado num colchão velho, virado para a parede. Ela, receosa, chegou timidamente e falou: papá? Ele virou, olhou para ela e começou a chorar e disse: Aena, eu não queria te abandonar. Ela correu, o abraçou e disse: não tem problema, papá, fique tranquilo, Deus cuidou de mim. Para que ela falou Deus? Aquilo bloqueou o homem. Ele virou para o lado, parou de chorar e disse: não fale de Deus, porque Ele destruiu a nossa vida. Nós estamos assim, porque Deus nos abandonou lá na África. E ela, relutante, não desistiu, começou a acariciá-lo e disse: papá, deixa eu te contar uma história. Aquele jovem que você e mamãe ganharam lá na África, aquele jovem ganhou a aldeia toda para Jesus. Depois que vocês foram embora, ele montou uma escola, ela contou tudo o que ela ouviu naquele artigo da revista sueca. E ele parou, olhou para ela novamente, começou a chorar, e ali eles começaram a conversar, e naquela tarde, David Flood voltou para Jesus. Ele e a sua filha, durante semanas ali, tiveram momentos maravilhosos, com Deus, os dois, mas Egg e seu marido tiveram que voltar para os Estados Unidos. Uma semana depois, David Flood faleceu, voltou para os braços daquele que o comissionou. Anos se passaram. Egg e seu marido foram para uma conferência evangelística em Londres. E quando eles ouviam vários missionários falando de como estava o evangelho no país deles, eles ouviram um líder da igreja no Zaire, um homem que representava 1.100, melhor dizendo, 110 mil evangélicos do Zaire. Zaire era o atual Congo belga, onde os pais dela foram lá evangelizar. E ela, ouvindo aquele homem falar do avanço do evangelho, ela ficou nervosa, doida para falar com ele. Quando ele terminou a sua palestra, ela foi, se apresentou e falou com ele e disse assim: o senhor conhece um casal de missionário, David e Svea Flood? Aquele missionário começou a chorar e disse: sim, eu conheço. E ela disse: eu sou a filha deles. Ele começou a chorar e falando em francês, e o tradutor traduzindo para ele em inglês, ele disse: a sua mãe me ganhou para Jesus. Eu sou aquele jovem que a sua mãe pregou para Jesus. Eu levava comida para os seus pais 2 vezes por semana, antes de você nascer. E depois que eles foram embora, depois que sua mãe morreu, e os outros missionários foram embora, eu construí a escola. A sua mãe faz parte da nossa história. O túmulo da sua mãe e a sua mãe são honradas. E vocês precisam conhecer a história do Evangelho. Vocês precisam ir até o Zaire. Eles se abraçaram e choraram copiosamente. Pouco tempo depois, lá estava Egg com seu marido, sendo recebido por uma multidão de aldeões.
batiam palmas, adoravam a Deus pela vida daqueles missionários. E o momento mais marcante daquela visita, Egg se ajoelhou diante do túmulo da sua mãe, olhou para os céus, estendeu os braços e disse: obrigado, Senhor, porque nada foi em vão. Obrigado porque uma só alma aconteceu tudo isso. E aí você agora está pensando: por que eu, pastor? Uma alma só tem festa no céu. Uma ovelha só, o pastor volta e faz festa com as outras 99. Uma só moeda, a mulher encontrou, fez festa. Um filho voltou para casa e aquele pai fez uma festa. Você, Deus mandou eu fazer esse vídeo por você. Você que está desistindo do evangelho. Você, pastor, que de repente está olhando para essa única ovelha e acha que Deus te abandonou. Ele não te abandonou. Você que está desistindo da sua esposa, desistindo do seu filho, desistindo da sua mulher. Você que está desistindo do evangelho, você que está triste porque Deus não salvou aquela pessoa, porque Deus deixou partir a pessoa que você ama. Deus manda te dizer: nada é em vão, tudo está no controle dele. Todo o nosso trabalho no Senhor não é em vão, e Ele tem controle de todas as coisas. Ele fez tudo isso, Ele mandou fazer esse vídeo para dizer para você que Ele ainda te ama, que Ele tem um plano na tua vida, e por você muitas coisas vão acontecer. Se você entende que esse vídeo é para você, coloca no comentário aí. Se você não consegue escrever muita coisa, coloca só eu, porque eu vou saber a quem eu tenho orado, porque eu tenho orado pela tua vida, e a partir de hoje, quando você colocar eu aí, eu vou continuar orando por você, porque Deus tem uma obra na tua vida. Se você gostou desse vídeo e você identifica que é na tua vida, considera se inscrever, ativa o sininho. Se você quiser dar o like, fica à vontade. Eu sei que a mensagem é para você. Se você também quer abençoar outras pessoas, pode compartilhar. E aí, tem esse vídeo aqui e esse vídeo que vão continuar te abençoando, porque Deus tem uma obra na tua vida, porque esse vídeo foi feito por você.